Sejam bem-vindos ao último desafio do ano do Nosso Senhor 2023. E nesse último desafio, que é um desafio bastante sofrido, eu que sou o Severino, trago aqui comigo o Severino. E ao lado dele, o Severino. Olá, pessoas. Esse é o desafio que conclui a nossa trilogia de desafios, que foi algo aqui inédito, trazido pelo Otávio, que não satisfeito em propor um desafio, propôs 3 e nos condicionou a propor mais ou menos dentro das regras Pela dele. segunda vez condicionando o texto de todo mundo, né? É verdade, é verdade. Nota-se um padrão. Mas então, para recapitular rapidamente, o nosso primeiro desafio foi sobre morte, né? E tinha um adendo de se escrever algo que não fosse um conto normal. O nosso segundo foi o João que escolheu, foi sobre vida, e ele fez aí como é que se diz plot twist em português? A reviravolta. A reviravolta. A reviravolta de continuar fazendo a mesma coisa, que foi engraçado. Isso foi ponto extra, né? Na verdade. Sim. E o terceiro, como não podia deixar de ser, já que o primeiro foi morte e o segundo é vida, foi Severina. Não poderia ser outra coisa. Não poderia ser outra coisa. Parece combinado, vendo assim, né? Morte, vida, parece Severina. que a gente combinou, né? Mas a gente deixa bem claro, nada é combinado. A gente só fica sabendo dos desafios um do outro na hora da gravação. Não tem isso. Não tem café. Então, sim, e eu coloquei o desafio para escolher uma frase do Morte e Vida Severina e incorporar essa frase no texto, e deixei também um link para um vídeo que, para quem não leu o poema, poder escolher também do vídeo. E o ponto bônus aqui era um pouco mais simples, era tentar utilizar os temas do filme, do poema, que também tem filme, que é do morte, né, migração, sofrimento. E foi isso. O vídeo, inclusive, é um trecho do filme, né? Da adaptação. Exato, é um trecho da adaptação do começo dos anos 80, se eu não me engano. E eu até, inclusive, eu assisti a adaptação antes de escrever. Eu ainda não li o poema, mas fiquei com vontade de ver, porque aquele vídeo tem a Tânia Alves cantando, e é muito boa aquela parte. E tem também nesse filme a Elba Ramalho. Que daqui a pouco eu vou falar, porque tem um trecho aqui que é pertinente, mas ela tá um personagem muito, muito bom também. E o filme é bom, então? É bom e é curtinho, e é meio confuso, que pelo jeito existem duas versões, uma que é um pouco mais longa, que eu acho que foi pro cinema, que eu não consegui encontrar, e depois tem outra que foi adaptada pra TV. Versão do diretor, então. Pelo que eu entendi, só picotaram um pouco pra meter na TV, na Globo. Então tem tipo 1 hora. Mas é bom, vale a pena ver. Legal. E nós tivemos também uma submissão do Nuno, né, que estava participando aí heroicamente dos desafios, e conseguiu enviar a tempo aqui a conclusão da história do Manel, né? E eu acho que eu gosto aqui dessa mistura que aconteceu, que nós chegamos agora, porque o Nuno estava usando desde o começo, né, essa mistura com a mitologia grega, né, com o Caronte, né? Relembrando rapidamente, a história era do Manel, que era uma pessoa que fazia piadas compulsivamente, sendo levado pelo Caronte, né? Um piadista inveterado. Então na primeira parte ele era levado pelo Caronte, e ele basicamente fazia tantas piadas que o Caronte se demitia, né? Daí o nome da história era Demissão. O Caronte não aguentava mais. A segunda mudava um pouco de tom, e era o Manel encostando na água do rio e lembrando da vida toda dele. E daí acabava a segunda nesse ponto em que ele encostava de novo, ele ia para encostar de novo na água, né? E aqui eu gosto dessa mistura da mitologia grega agora com a parte severina da história, né? E a parte que o Nuno escolheu, a frase foi: só a morte tem encontrado quem pensava encontrar vidas. E o que acontece aqui? Eu não sei se não é melhor ler esse primeiro trecho aqui, porque é um pouco...
É uma descrição bastante específica das páginas. E até eu acho interessante as pessoas verem como... Ele escreve uma página com 4 tiras, e cada tira com 2 vinhetas. Na da esquerda, a imagem de Manel a mergulhar a mão no rio, né, que é a imagem que tinha terminado a última parte. E a mão vai ficando progressivamente mais envelhecida, quase esquelética na última tira. Na da direita, uma mistura das imagens da parte anterior da história, as imagens que representam a vida de Manel. Essas imagens vão ficando progressivamente mais esbatidas e confusas. A última parte que se mantém nítida, a única parte que se mantém nítida são os contornos do seu filho. Pronto, depois mostra a mão do Manuel mergulhando no rio, né, de novo. E aí a mão do Caronte aparece, agarra o pulso do Manel e impede que ela mergulhe na água. E aí aparece o Manel prostrado na arca novamente, e o Caronte em pé segurando o braço dele. E aí o Caronte pensa, né, nessa frase, que é a frase do Morte e Vida Severina, né, só a morte tem encontrado quem pensava encontrar a vida. E o Caronte vai remando a barca e leva o Manel de volta, e diz que ele não tá pronto ainda, e a gente se vê em breve, e aí o Manel acorda novamente no quarto de hospital. Né? E o Nuno falou que falou duas coisas, né? Uma que ele achou clichê o próprio final dele, né? Mas ele teve muito pouco tempo para escrever isso aqui entre o nosso desafio e ele recebeu o desafio. Então não acho que seja um problema assim. Não acho que seja repreensível. Repreensível, exato. E outra coisa que ele comentou que eu também acho interessante é os problemas. Ele falou os problemas de se escrever uma história sem saber para onde ela vai, né? E ele disse que agora, por exemplo, Demissão, ele achava que já não fazia sentido, né? Porque de repente o Caronte voltou ali e ele disse que talvez renomeasse para como Ecos de Vida, né? E ele disse uma frase interessante que eu achei, falou, algo que evocasse os restos de vida que levamos para a morte. E acho que isso realmente encaixa bem, né? Na história do Manel, né? Isso, no que acontece com ele. No que acontece. Mas o que eu achei interessante que eu ia comentar sobre essa frase que ele escolhe, e só a morte tem encontrado quem pensava encontrar vida, e ela acontece na história, no Morte e Vida Severina, justamente quando o Severino chega ali numa cidade e ele tá procurando trabalho, né? E o Morte e Vida Severina é a ida do Severino em direção a Recife, né? Então ele sai do sertão e ele tá indo para Recife. E ele daí para no caminho nessa cidade e ele pensa, tipo, talvez eu possa parar aqui né, e trabalhar aqui, né? Fixar a residência aqui. E ele para e tem uma mulher na janela, que é a Elba Ramalho, e ele começa e pergunta para ela se não tem trabalho lá e tal. E aí ela fica perguntando o que ele sabe fazer, né? E ele começa a listar as coisas que ele sabe fazer, né? Trabalhar com plantação, sabe plantar tudo e tal. E ela diz, isso aqui não serve para nada, né? Pouca coisa dá nessa terra e o banco já não financia quase nada. E ele vai listando coisas que ele sabe fazer com o animal e ela diz, não, isso aqui nada dá, não sei o que, não sei o que. E ela diz uma hora pra ele, se tu soubesse cantar música de enterro e tal, soubesse as rezas, teria trabalho para ti. E daí ela fala que o trabalho dela basicamente é com a morte, que ela falou que o que mais tem ali é morte, então ela pegou e começou a trabalhar com morte, né? E tipo, chamam ela de vários lugares, né? E ela sempre vai até essas pessoas que estão morrendo e vai ela, cantando. Por isso que eu acho engraçado. Acho que ela faz as rezas, tudo, né? Mas tipo, acho que ela meio que acompanha, né, o processo de morte ali da entender. E acaba por ser muito similar ao Caronte aqui, né, na história, que trata do trajeto, assim. Legal, né? Então achei curioso. Então eu não sei o quanto foi mais pela frase ou se foi pelas duas coisas dessa similaridade desse ponto do personagem. Tem mais alguma... Você que assistiu o filme inteiro, mais alguma parte que é assim meio musical? Mais cantada? No filme tudo? O filme é um musical? O filme todo musical. Tá. Sim, é só o Severino meio que não canta. Ele praticamente só fala, assim. Mas o resto do filme é... todo cantado. Tipo, esse com o Barramalho tem o trecho. Eu posso deixar aqui o link também. Foi um dos trechos brasileiro. Foi um dos trechos que eu tinha visto até antes de assistir o filme. E é tipo, sei lá, 5 minutos, assim. E ele fala pra Elba Ramalho e ela responde cantando.
E aí fica sempre assim, ele fala, ela canta, ele fala, ela canta. Que massa. Eu ia falar que o que o Nuno passou aqui com essa parte final, né, é uma pressão do estúdio, né? Ele já tinha a história pronta na primeira parte, fez sucesso, encomendaram uma segunda, Temporada. e como a segunda acabou num gancho, obrigatoriamente o estúdio quis um final para aquela história, né? Quando ele fala que a pressão, né, de você não ter um final, isso é interessante mesmo, como o Tots falou, né? É muito complicado tu começar uma história sem saber pra onde ela vai, porque pode ser que você chegue no final e você não sabe que final dar pra aquela história, né? Ou ficar, de fato, satisfeito com aquele final, né? Mas eu achei bem legal essa trilogia do Ecos da Vida, ou Demissão do Nuno. Demissão. Ah, ver como ele adaptou bem o que era contado na HQ de acordo com a temática de cada episódio, né? O primeiro episódio era a vida, ele é um episódio mais engraçado, ele é uma parte mais. É, mesmo pelo Primeira Manel, morte. né? O Primeira Morte, desculpa. Primeira Morte, e ele faz mais graça com isso. E, ironicamente, do Vida em diante, começa a ficar mais sério a história, né? Quando Eu começa a acho que eu falar sobre comentei, a né, que a vida. história de todo mundo, a da vida foi muito mais trágica do que a da morte. E aí o Mas- Severina não tinha muito no que fugir, né? Mas isso da morte normalmente ser mais piada e da vida ser mais triste, eu acho que é algo normal, porque Uhum. a forma de lidar com a morte normalmente acaba por ir pra esse lado, né? Para as pessoas conseguirem A lidar. leveza, É muito né? comum em várias culturas ter essa. É tipo, uma vez eu lembro ouvindo os podcasts do Dan Carlin sobre a Primeira Guerra Mundial. Uhum. Ele fala sobre as piadas que os soldados contavam, assim. Uhum. E eles estavam constantemente fazendo piadas com a própria morte deles iminente, assim, porque era a única forma que se você realmente levar aquilo a sério, você fica maluco. Então, tipo, você não tem escolha a não ser rir, né? É um pouco isso, eu acho. E a vida, pronto, a vida é sofrida e é triste. A vida é Severina. A vida é severina, exato. Ficou bacana. Esse final aqui tá mais curtinho em questão de texto, mas eu gostei muito essa trecho que a gente leu a descrição ali. Ficou uma imagem muito algo assim que você veria realmente numa HQ, né? Sim. Esse esquema da mão, A assim, mão envelhecendo, né? Achei massa pra caramba também. ficando esquelética. Eu achei muito bom. E Isso aí, agradecer ao esperamos. Nuno por ter participado, né? Junto com a gente dessa Não de um desafio, trilogia, mas né? de três, né? Exato. Então aqui fica o convite, que eu espero que ele participe mais assiduamente dos próximos desafios do ano que vem. Coitado, acabou de participar Foi um de uma convite. trilogia. Sim. É. Quando vê, tem um novo livro de contos aí pra lançar. Quem vê não acabou de ter um filho e Especial. não tem fralda pra trocar. Eu Né? fiquei pensando nisso agora, né? O Nuno tava prestes a sair de licença maternidade de novo, né? É. Mas é Sim, isso. muito bom. Obrigado, Nuno. E esperamos aí que alguém, algum ilustrador aí veja a história e Adote. ilustre. E que vejamos ela impressa em breve. Muito que bom. Então, e o senhor Otávio, como é que foi? Foi sofrido, né? Foi sofrido? Foi sofrido. Mas tinha que chegar a uma conclusão. Toda história tem que chegar a um final, né? Especialmente histórias com viagem no tempo. Especialmente histórias com viagem no tempo, né? Mas então vamos ao fim do relógio. Vamos. Eu tinha que fazer uma recapitulação da história antes, né? Porra. É bom. Esqueci essa porra. Pode ser bem rapidinho, mas... Então, antes de chegarmos ao final do relógio, vem aí o que aconteceu nos últimos capítulos. Garoto ganha relógio do pai no leito de morte. Pai diz que o relógio era do avô e que voltava no tempo se o garoto pensasse na memória. Garoto tenta, não consegue. Mas um dia, irmã de garoto morre, assassinada pelo próprio marido. Ele pensa nisso com o relógio na mão e consegue voltar numa memória em que ele estava no almoço em família. Garoto impede o primeiro ato de violência doméstica que a irmã teria sofrido e ele nada tinha feito, né? E com isso ele volta para o presente onde ele está numa cadeira de rodas. Na parte 2, ele descobre que ele conseguiu de fato afastar o namorado da irmã, criou toda uma nova linha do tempo, mas ele já não se sente mais presente naquela linha do tempo. Procura entender isso. Então, após muito monólogo e pensamento, o garoto resolve voltar para uma memória
em que ele encontraria o avô pela última vez, o último encontro dele com o avô, perguntar diretamente para a fonte. Pouco antes disso, porque até eu mesmo esqueci, ele volta pro leito de morte do pai dele, e o pai dele dá essa dica. Importante. Então, ele volta, a última parte acabou com ele na sala da casa dele, com o avô, para ter uma conversa e entender como é que funciona essa coisa de viagem no tempo. É isso. Vamos Com então. vocês, a última temporada de O O Relógio. relógio. O relógio, parte 3. Com as mudanças que causei, agora era como se tivesse a mesma idade do meu avô. Carregava as memórias de 2 vidas em uma pessoa só. Éramos 2 velhos sozinhos em uma sala. A diferença é que a idade não me fizera aprender nada. Antes mesmo que ele falasse algo, mostrei-lhe o relógio. Ele esbugalhou os olhos por um momento, mudando sua expressão para um misto de surpresa, decepção e algo que não consegui distinguir. Uma risada sarcástica cansada. Seu pai estava mesmo desesperado para consertar os erros. Mas não imaginei que apelaria a esse ponto. Ele falava com uma voz pausada e cansada. O que aconteceu entre vocês? Muitas vidas aconteceram. Mais do que tenho tempo para conversarmos. Mais do que eu queria falar, para ser bem sincero. Seu pai abusou do relógio e pagou o preço por isso. Você estar aqui é prova disso. Se ele errou em algo, eu posso impedir. Agora eu tenho o relógio, posso mudar as escolhas deles e... Ninguém tem esse direito, garoto. Esse seu pensamento prova que é filho do seu pai. O relógio jamais se deixará mudar o que me pede. Mesmo que eu me vá, ainda irá me obedecer. Como? Não interessa. Se queres mudar algo em sua vida, seja feliz. Mas deixe as escolhas e erros de meu filho como estão. Ele chegou onde chegou por livre e espontânea vontade. Eu... Não. Deixe ser. Somos iguais. Eu, você e seu pai. 3 desesperados fugindo do destino, consertando cada errinho. Não. Não me peça nada. Entendo que brincar com o destino faz com que sejamos todos iguais. E como em tudo, somos iguais. Morremos de morte igual. Morremos de velhice, antes mesmo dos 30. E agora essa era a nossa última conversa. Ou ao menos teria sido assim, não fosse um último gesto de meu avô. Com suas mãos tremendo, tirou seu relógio do bolso das calças. O mesmo relógio que eu segurava estava em suas mãos. Mas talvez você seja capaz de morrer diferente. Vou te dar uma única chance de fazer aquilo que nem eu, nem seu pai tivemos coragem. Eu tirei o relógio dele quando me chamou em desespero. E ver você com essa coisa maldita, isso me faz ter certeza de que meu filho tomará para si assim que eu morrer. Então, Estendeu sua mão em direção à minha, entregando seu precioso relógio, pondo em meus ombros a responsabilidade de decidir o destino das 3 gerações de nossa família. Seu olho cansado se fechava, e aqui eu berrava para toda a família em desespero, e tudo seguia o fluxo normal das coisas. Mas aquela não era a vez em que isso aconteceria. Aquela era a vez em que eu confrontava um destino incerto, com o relógio do passado e do futuro em minhas mãos. Quebrar um implicava na não existência do outro, que implicava no desconhecido. Eu não sabia o que aconteceria. Eu não tinha certeza se tudo voltaria para o que era antes, se meu pai e Laura continuariam morrendo da mesma maneira, se eu ficaria sem a capacidade de andar, se meu pai e avô ficariam com um rancor até então desconhecido. Desde que iniciei essa jornada, só a morte vejo ativa. Apenas com a morte me deparei, enquanto pensava encontrar-me com a vida, e o pouco que não foi morte em meu caminho foi uma vida severina. Eu pensava e pensava, era aqui o fim da linha? Era aqui a minha parada? Era aqui o fim ou um começo? Aquilo era angustiante, e ali fiquei pelo que pareceu uma eternidade. O tempo voltava a funcionar de maneira diferente. Mas como toda história, minha jornada de vida, morte e sofrimento teve que se encerrar. Olhei para meu avô uma última vez. Fui até a porta da sala, e vi lá longe os vultos daqueles que iriam socorrer-me, assim que gritasse por ajuda. Engraçado como agora não lembro ao certo quem chegava primeiro, mas tinha certeza de que Laura estava lá, aflita com meu chamado, sem saber o que fazer. Queria dizer para ela que eu também me sentia assim, mas por razões diferentes. Agora tudo estava mais simples em minha cabeça. Tinha de quebrar o relógio ou gritar por socorro. Apenas mais uma escolha nesse emaranhado de decisões. Respirei fundo, olhei para os vultos, olhei para os relógios e tomei minha escolha.
Acho que podemos esperar que o estúdio vai exigir uma próxima temporada, né, obrigatória, devido ao cliffhanger. E o estúdio que se foda. Ai, ai. Qual seria a escolha de gritar aqui? Não entendi muito. Gritar por ajuda pelo avô ter morrido, no caso. Era o que ele fazia originalmente, sabe? Era a ideia de que ele... Sim, então aqui seria continuar o que ele já tinha feito O que antes. ele já tinha feito antes, exato. Que ele faz alusão 2 vezes, né? Ali, que ele entrava em desespero e chamava por toda a família porque ele tava com o avô mais uma vez num leito de morte. Mas se ele quebrar o relógio, ele continua nessa linha do tempo. Ele Ou deixa não. fixa, né, a linha do tempo. Como não? Ele não sabe, transportado pra outra ele não linha do sabe tempo? o que acontece se ele quebrar o relógio, se as mudanças que ele fez voltam pra trás, sabe? Em teoria, ele tá no momento que ele pode quebrar o relógio antes do pai dele receber, por consequência, antes do pai dele entregar pra ele. Como é uma história de viagem no tempo, não há lógica que funcione. A única lógica é da pessoa que escreve. Portanto. Exatamente. Por isso que história de viagem no tempo é tão divertido, sabe? Então, podemos considerar canônico que se o avô não tivesse dado o relógio pro neto ali, que o pai iria roubar o relógio do cadáver do avô? Isso o avô alude, né? Faz essa alusão ali antes de falecer. Eu tô perguntando pro Não autor existe... se é canônico. Não, o autor não se compromete com linhas canônicas. O que interessa é o que tá escrito, João. O que o autor quis dizer não importa. Boa. É muito divertido escrever essas coisas, cara, na moral. Eu vejo essa história do Otávio como um Ouroboros, né, basicamente. Uhum. Essa questão de... Porque a gente não tem a certeza de como termina, se é que termina, né, porque a gente não sabe se ele espatifa o relógio ou não, e nem se ele espatifar o relógio, você vai terminar, né, porque ele acabou com aquele relógio daquela linha do tempo. Mas o que impede ele de, caso o relógio faça isso, quando for destruído, voltar ele a outra linha do tempo e lá existir outro relógio, né, outra versão do relógio. Você tem uma ideia boa pra se você eventualmente escrever um livro de sucesso de viagem no tempo, você pode ficar usando sempre a mesma volta no tempo, sabe? É uma série infinita que você pode escrever. Isso me lembra alguém aqui... Vocês assistiram, né, Samurai Jack já? Já assisti. Assista, cara, é muito bom, muito bom. É do Genji Tartakovsky? Tartakovsky, eu não sei onde que tá o R no nome dele. Ele era um dos ilustradores das Meninas Superpoderosas e criador, acho, também. E Samurai Jack é a história de um samurai que vive lá na época Edo, sei lá. E daí ele mora lá na vila, na cidade dele, e ela é atacada por um demônio muito forte, que é o Abu. E ele vai enfrentar esse demônio pra matar e o demônio, né, salvar a vila. Só que o demônio, em vez de matar ele, não sei se ele também consegue, ele manda ele pro futuro? Em outro tempo. Ele manda ele pro futuro, em outro tempo. E no futuro, o mundo é dominado pelo Abu, né, por esse demônio. E a missão do Jack ele quer reencontrar o Abu pra daí derrotar ele definitivamente e voltar pra linha do tempo normal dele. E a parada é que ele não consegue derrotar o Abu no futuro porque o Abu é muito mais forte, né? E o Abu conseguiu transportar ele antes que o Jack conseguisse derrotar ele, né? Tem toda essa... E tem muitos... É muito legal, cara. A arte é muito bonita. É lindo, é uma obra de arte o desenho, assim. E todo episódio, assim, é como se fosse um passo a mais, né? Na direção dele chegar ao Abu. A missão dele é sempre revelada para os personagens que ele encontra e tudo mais. Alguns são aliados, alguns são inimigos em disfarce, assim. É bem legal a história. É muito, muito bom. Eu recomendo. Samurai Jack. Isso aí. Mas eu lembro de ver a cara desse desenho, mas eu nunca assisti, porque eu nunca ia muito com a cara da arte, assim. Tem uma... você não ia muito com a cara da arte? Não. Tem uma teoria fan-made, assim, porque é do mesmo criador das Meninas Superpoderosas, né? Que o Samurai Jack é o Professor Otônio em outra linha do tempo. Porque mostra umas... Como é que se diz assim? Tem referências geográficas das Meninas Superpoderosas. Tem uns cameos também, uns personagens que aparecem, mas os cachorrinhos, muita coisa legal, assim. E é tudo totalmente especulação de fãs, assim, e tal, né? Mas porque, é legal, assim como o autor não se comprometeu a dizer nada, né? É isso aí. Tá certo. Tá corretíssimo ele.
Ainda mais quando envolve viagem no tempo, né, bicho? Quando os meus fãs me perguntarem depois, eu vou falar, cara, isso aí tá no livro. Não. Mas aqui eu queria destacar aqui as inclusões do Vida Severina e como uma delas eu achei genial e a outra eu achei que não funcionou muito bem. Uhum. A primeira que eu achei muito boa que é a parte do começo que o Otávio pegou da apresentação, né? Uhum. Que ele fala, e se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. Uhum. Essa é a primeira página do poema. E aqui, esse de velhice antes dos 30 com viagem no tempo Exatamente. é muito bom, muito bom. Nossa, quando eu li esse trecho foi tipo, é isso, sabe? Achei muito boa a sacada. E o que eu acho que não funcionou muito bem foi na segunda, porque ter usado aqui, a linguagem ficou deslocada um pouco, né, exato. Poética demais. E ter usado Severina também fica um pouco, acho que descontextualizado, assim. Acho que podia ter talvez reescrito um pouco a passagem, porque a ideia funciona. O que até que você colocou que a frase não precisava ser ipsis literis, né? Podia ter mudado mesmo. Eu acho que em algum momento eu esqueci que a passagem não precisava ser literal do conto, porque eu tentei do poema, né, no caso. E no caso eu peguei do poema mesmo. Porque eu assisti o vídeo do Tots e fiquei, cara, realmente, tipo, é uma música de enterro mesmo, né? Alguém está morrendo ali, é um pouco difícil e a maioria das alusões que ela fazia era com o tamanho da cova, né? E questão da pessoa estar morrendo magra, enfim, né? De fome, etc. Então, essa do velhice antes dos 30 realmente foi bem divertida. Essa ideia também ajudou a como começar a última parte, porque primeiro eu fui ler o Morte e Vida Severina antes de escrever essa última parte. Então, já no ponto de partida do conto, já comecei dizendo que ele se sentia como um velho, tão velho quanto o avô dele, né? Por estar conta dessa questão de viagem no tempo. E ajudou a criar essa frase depois, né? Mas foi difícil, vou falar a verdade. A temática do Morte e Vida Severina ela é bem específica sobre a região e sobre a migração. Tem a parte que é bem específica, mas assim, a da miséria, da pobreza, essa dá pra e eu acho que, fora talvez a história do Tots, nenhuma delas tinha essa certa facilidade em entrar nesse tema, sabe? E assim, eu falo talvez a história do Tots, que até a história do Tots podia ir pra outro lado que não fosse o Severina, né? E como o Tots falou mesmo, por ser um poema, né, você adaptar na linguagem de um conto, ela ou você muda a frase completamente e vira uma citação indireta, né? Ou você adapta a ideia, né? Mas eu concordo que a segunda não foi tão feliz quanto a primeira. Essa segunda é de que parte do poema? É a mesma que o Nuno, até eu tava percebendo que até a mesma que o Nuno usou, né? Só a morte vejativa, apenas com a morte me deparei, enquanto pensava encontrar-me com a vida. É verdade. Tá e o pouco que não foi morte foi de Vida Severina. Essa tá bem caracterizada, ó, aqui é uma referência. Aqui é... Não, na verdade, o que mais descontextualiza ela da linguagem do conto até então é falar Vida Severina, sabe? Tipo, até então ninguém tinha mencionado algo do tipo durante a história. E é uma história que, como eu tinha desenvolvido a primeira e a segunda parte de uma maneira, não teve tanto sofrimento nesse sentido da palavra, né? Teve mais questionamento do personagem, ele não passou por desafios, enfim, né? Que é o que se entende. Mas de qualquer forma, acho que eu consegui encerrar a história mais ou menos como eu teria encerrado desde o começo. Sem um fim? Sim, com o final aberto. Eu acho que não é da mesma parte que o do Nuno. Eu acho que ele só repete mais ou menos as palavras, porque eu acho que essa tua é mais pro final, cara. Sim. Mas tem um trecho que é bem igualzinho, a referência a encontrar vida. É porque o poema repete. Frases se repetem, né? O poema repete em diferentes contextos, né? Tipo, porque aqui ele tá fazendo. É tipo uma retrospectiva desde o começo da jornada, né? Isso. Desde o começo da jornada. Só a morte vejativa. Eu até bem lá baixei pro final, o poema, mas eu não li todo ele. Eu li uma parte. Eu baixei o poema, na verdade, pra tentar acompanhar com a da obra.
Só que a própria obra, ela, apesar de ter vários versos em sequência, ela pula alguns do poema. Uhum. E não é desde o começo. Isso aquela cena, claro. O filme todo, muito provavelmente, deve fazer uma sequência bem melhor do poema inteiro. Uhum. Mas foi isso, basicamente. A minha ideia desde o começo era fazer uma história de viagem no tempo com um final aberto. Eu ainda não estava certo sobre o que seria o final aberto, né? Mas seria algum dilema, né? Entre ele mudar alguma coisa ou não. Que é a parte que eu acho mais interessante em história de viagem no tempo, essa questão dos dilemas entre eu mudo isso e a consequência é aquilo, né? Tem um jogo que uma das poucas coisas boas que ele faz é isso, que é o Quantum Break, que você tem momentos que você controla o vilão do jogo cujo poder é ver o futuro. O poder dele é isso. E quando você controla ele, você tem que tomar decisões que vão impactar na jornada do protagonista do jogo. Então você consegue ver, tipo, se aqui tem uma menina aqui que viu tudo acontecer, viu problemas acontecendo, eu posso subornar ela e ela depois não vai ajudar o protagonista, ou eu posso reprimir ela, mas ela vai fugir em algum momento e ajudar o protagonista. Tipo, sempre tem uma consequência porque ele escolher. E é muito legal essa interatividade entre, você tá controlando o protagonista no momento e no outro você tá controlando o vilão, que vai definir qual é o cenário que você vai jogar como protagonista. É uma das poucas coisas que eu acho... Teve um outro jogo que fez isso. O Indigo Prophecy faz e o Heavy Rain também. É verdade. Só que o Heavy Rain é muito mais escolha no momento, né? Você não vê o que vai acontecer depois. Você não vê no momento, mas influencia. Não, né? influencia e você no controla cenário. personagens antagonistas, né? O personagem Você tá morto. controla o policial e o bandido, né? Aham. Nos dois jogos, basicamente. Sim, e o Indigo Prophecy eu não posso dizer porque eu não joguei, mas eu achava legal isso de, tipo, você literalmente ver o que vai acontecer na próxima fase e poder decidir como é que ela vai se desenrolar, saca? Eu cada vez mais, quanto mais tempo passa, passo a achar que o Indigo Prophecy é dos melhores que eles fizeram, porque é uma pira muito louca, assim. Uhum. Mas é isso, gente. Encerro aqui minha trilogia de viagem no tempo. E qual foi o pedaço que o vô colocou no relógio? Isso aí a gente deixa em aberto, né, meu amigo? Isso aí é o que está escrito no livro. Tudo aberto. Tudo aberto. Mas não tá escrito, esse é o problema. Exato. Mas teve uma ideia que eu quis inserir, que era o porquê que ele não conseguia voltar nas memórias com o pai, né? Que o avô fala que o relógio vai obedecer às vontades do avô mesmo depois da morte, né? Ele não explica o porquê disso nem nada, mas é a ideia de que o avô e o pai tinham brigado. E por isso o filho não conseguia voltar nas memórias do pai. Tinha um rancor entre os dois, sabe? Mas essa era uma ideia que em outra... Antes do João ter sugerido ser vida, né? E manter a mesma estrutura, eu ia explorar mais na segunda parte da história, mas eu acabei deixando mais pro final e deixei mais como pano de fundo, sabe? Do que ser o fator principal na história. E é isso. E a pergunta, se o senhor ficou satisfeito com o final? Com o final, sim. Com o decorrer, eu ainda faria diferente. Mas a gente se adequa às exigências do estúdio. Eu acho que teria feito diferente a história. Minha ideia era em algum momento mudar a perspectiva dos personagens, sabe? Tipo, a segunda parte ser com a irmã, ao invés de ser com o irmão. E tava pensando em fazer uma história em que, tipo, mais objetos da família remetessem a coisas com poderes sobrenaturais, né? Num primeiro rascunho que eu tava fazendo da segunda parte, a irmã ia ter um quadro, uma pintura da família em que ela poderia ser... Tipo, entrar no quadro e voltar para aquele momento, sabe? E ia se criando essa aura de místico na família inteira. Só que começou a ficar muito complexo e quando eu tava indo nessa linha, eu fiquei pensando, cara, mas eu não vou conseguir em 3 partes curtas fazer um final, né? Tipo, Porra, mas eu não sou pago pra fazer isso em 3 desafios. Então eu resolvi, não, vamos ficar com o relógio. Mas também, como o Nuno falou, eu acho que é meio inevitável que, como a gente não sabia, né? Uhum. Agora a gente chegue no final e consiga ver falhas ou consiga ver até soluções melhores para algumas coisas, né? Mas foi divertido, assim, eu não
quando eu sugeri fazer uma trilogia, eu realmente não tinha a menor ideia do que vocês iam sugerir. E que iam ficar tão dentro da temática morte, vida e Severina. Mas foi bem divertido, assim. É legal ver como uma pessoa diferente pode pegar uma ideia, um início de uma ideia, e moldar para um caminho completamente diferente. Claro que cada um tinha o seu interesse. Quando o João pôde propor uma sequência, ele podia fazer algo que beneficiasse mais a história dele, como foi o caso de fazer um poema continuação. E o Tots a mesma coisa, fazer algo que Repito que aquilo foi mais. ponto bônus, tá? Mas foi divertido, assim, pra encerrar o ano, acho que foi um desafio bem satisfatório de se fazer. Mas agora vamos para o não poema de João? Olha, na verdade é um poema. É um poema, porque ele é... Bom, eu vou deixar pra comentar depois. Então vamos para a sua história, João. Só deixa eu fazer o recap. Uhum. O meu recap. Na primeira parte, né, que era a morte, eu fiz um poema rimado, como se fosse uma adivinha, que em retrospectiva foi uma péssima escolha, porque a temática já era muito clara, então... eu pensei isso já durante o segundo desafio, mas enfim, eu quis fazer, eu não sabia sobre o que eu faria o segundo desafio ainda, mas eu quis fazer um poema rimado, como se fosse uma adivinha sobre a morte. E a parte da vida é um pouco mais clara, eu não tentei fazer adivinha nem nada, eu só fiz ela tendo reflexões sobre a própria vida, e no final mostrando que era uma conversa com a morte, né, com a irmã dela, que é o que ela diz. E nesse terceiro conto, que também é eu não vou dizer que é bem um poema, mas é rimado. É uma estrutura, eu não seguia exatamente a mesma estrutura dos anteriores, mas mistura um pouco de vida, um pouco de morte de alguns personagens, e eles vivenciam algumas das reflexões que a vida e a morte fazem nos seus respectivos poemas. É isso. Então, vamos à conclusão de Morte, Vida e Severina, de João. Fazia exato 1 ano desde que o vô Renato morreu, por coincidência, bem no dia de finados. Eu nunca gostei de ir no cemitério, fosse quem fosse o sepultado. Hoje, esperei até a família toda ir embora. Para mim, ao acender vela, não se demora. Todos ficavam chorando, não culpo ninguém. Estão tristes no seu amém. Sei que o vô tá melhor agora, coitado. Sentiu alívio ao ter tudo terminado. Lembro de ficar ao lado dele na cama, das histórias que me contava. Acabava por rir tanto que até a tosse se encenava. Falava que a vida só tinha sentido porque tinha fim. Não queria que ninguém chorasse, foi o que disse pra mim. Me contou da infância dele, das surras do velho Tadeu. Roubava do pomar, assim como eu. O que me deixou um pouco triste foi a história da nossa casa. Como ele e a avó, no começo não tinham nada. Calçava um chinelo desgastado, roupa puída e chapéu de palha. Lavrava de sol a sol, mesmo chovendo, sem nenhuma falha. No bolso, nem tostão furado. No trabalho, o que há de pior. As mãos viviam com calos e a testa pingando suor. Contava os centavos ao fim do mês. Um dia sua casa teria a vez. Poupou e poupou suas economias, em meio a larápios e patifarias. Ergueu por fim a nossa morada, de orgulho na cara e alma lavada. A família cresceu em meio ao verão, a casa modesta sem ostentação. Ergueu a cabeça e seguiu sua fé, pôs pão sobre a mesa e calçado no pé. O vô conseguiu o que sempre quis, vivia a vida e seguia feliz. E em sua velhice ficou mais sereno, revia sua jornada e estava pleno. Por isso, em seu leito não se incomodava, a família ia bem e isso bastava. No final, um segredo me disse, não se apega à vida, isso é tolice. Dolinho a seda nunca fizera questão, sabia que ao fim se vestiria do chão. E aqui digo adeus ao vô nas alturas, mais vivo que as flores das sepulturas. Essa vida é curta, e logo nos vemos, apreciemos o tempo o qual recebemos. Mas me precipitei, não pude evitar. Caí de joelhos e pus-me a chorar. Damn! Incorporou a tristeza e o sofrimento ali. E, de certa forma, escreveu uma nova história na última parte, né? Quase uma antologia, né? Porque esses personagens são todos dessa última temporada.
O casting original foi todo embora, sabe? Não, senhor, tá ali presente. Onde estava Tadeu na primeira e na segunda? Exatamente. Deu só uma menção. A morte e a vida estão presentes só mencionadas. É tipo aquela trivia do De Volta pro Futuro, em que o ator, que é o pai, ele não foi contratado pro segundo filme. E aí, na cena final, só aparece a mesma cena do primeiro filme, ele dando um tchauzinho na porta. É isso que você fez aqui com a morte e com a vida, João. Dito isso, excelente contoema. Com poema. Com poema. Pois, o que o João fez, ele só não fez a quebra de linha do poema, né? Ele Porque o fez. resto tá igual aos outros. Tá igual aos outros. Não, sim, eu falei que ele não tá na mesma estrutura porque eu não mantive uma contagem de sílabas nem nada, né? Algumas rimas são muito mais longas que as outras, mas na verdade, deixa eu até contar uma coisa. Não era pra ser rimado, esse conto, era pra ser uma historinha normalzinha. Mas daí teve uma parte que eu não lembro se rimou por coincidência ou se eu pensei, assim, rimado. Já tá tão configurado o cérebro a essa altura, né? Eu tinha feito 1/3 da história, já um pouquinho menos. Eu falei, vamos tentar colocar rima nisso aqui. Daí eu ajustei o comecinho pra ficar rimado, daí o resto continuei. Legal. Então, 2024 vai ser só história rimada pro João. Por isso que o começo as rimas são mais longas. Porra, agora era a oportunidade perfeita pra tu voltar aquele desafio que um ponto bônus era todos os diálogos devem ser rimados. Agora era um momento que você ia tirar de letra aquele desafio. Quem que propôs aquilo? Foi eu? Foi eu, acho que fui eu. Foi o Tots. Acho que fui eu. Foi. É o dos personagens medievais que vem para a atualidade. Isso era legal. Mas eu queria dizer aqui que esse parágrafo final do teu conto, ele tem um negócio que eu gosto muito, que é uma catarse. Você descreve um momento catártico. E eu acho que você escreveu muito bem. Eu gostei bastante dessas frases aqui, como você constrói, né? Logo depois do avô falar, né, que não devia se apegar à vida. E o personagem dizer que se precipitou nessa despedida e teve que se colocar a chorar, né? Eu gostei bastante desse conto seu, assim. E como você juntou a temática dos outros dois poemas, mesmo que eu não veja tanto as partes 1 e 2 aqui, mas sim os temas dela estão numa... Como eu disse, senti que era meio uma antologia, né? Uhum. Aqui nós temos uma história dentro dessa temática com personagens que antes não estavam, mas que faz sentido dentro daquilo que você estava contando, né? Eu quis fazer não usei tudo, né, o que eu falava no primeiro e no segundo poema, mas eu quis fazer referências ao que a vida e a morte estavam conversando, basicamente, na história de uma pessoa, né, de um outro personagem, um novo personagem, por assim dizer. Uhum. E como é que foi a parte de juntar o Severino? Eu pensei no mais óbvio, né, que é o elemento da morte da Severina mais explorado facilmente, sem restringir, assim, em questão de época, de local e tudo mais. Eu peguei a pobreza, né, não peguei a migração, não peguei o sertão em si, foi mais a parte da pobreza mesmo. E só é referenciada ali quando o personagem principal ali não tem nem nome, inclusive, né? O avô dele tem nome, mas ele não tem nome. Quando ele tá falando da vida do avô, quando eles estão ali já antes dele refletir sobre a vida do avô, quando ele tá ali com a família no cemitério, eu não menciono como é que tá a situação financeira nem nada, mas suponho que está tudo bem, né? Vocês não sabem que vem de uma família humilde, tá? E tal. E ele só começa a revelar isso quando ele fica triste pensando no passado do avô dele, que como ele sofreu e tal, para a família ter o que ela tem ali agora. Eu e o João vamos fazer uma tatuagem em conjunto que é time protagonista sem nome. Todo mundo ao redor da história tem um nome, mas o protagonista é ele, ou ela. Ou ela. Eu ia falar que tem uma hora que você descreve o avô ali, a história, né, do avô, e é basicamente o Luffy do One Piece. Calçava um chinelo desgastado, roupa puída e chapéu de palha. Exatamente a descrição do personagem. Aí eu até me equivoquei um pouquinho, porque aí falando da vestimenta e tal, aí eu pensei, né, na caracterização do pessoal lá do vídeo e tal, que é o pessoal muito humilde, em relação ao sertão também, que é muito quente, então a roupa até faz alguma referência, mas nada que se pode dizer, não, ali é o pessoal do sertão. Sim. Mas e a parte
Você chegou a ler o poema todo? Porque a parte que você usou também Todo não, todo foi não. do vídeo, né? E ficou até. Eu Sim. gostei, encaixou bem direitinho. Uhum. E eu gosto muito desse trecho do vídeo, né? Que A eles falam parte que ele sobre. fala da roupa real dele, que é feita, eu achei a melhor parte do vídeo, assim. Uhum. Eu não li todo o poema, mas a parte que eu li também, essa deve ser uma das minhas favoritas, porque ela é muito boa, né? E do vídeo em especial, eu acho que foi bem que eu usei a roupa de terra que não é de fazenda, que não se rasga, não se remenda. Uhum. Foi, nossa, muito boa essa parte. E antes de você ter a proposta do TOTS, né? De ser Severina, efetivamente. Você imaginava que já ia ir pra esse lado, a sua história? Ou você Não, tinha alguma outra coisa em mente? eu não tinha nada em mente, porque eu ainda não tinha não sabia sobre o que ia ser o desafio, Aham. então eu não quis me ater, não quis Uhum. bolar coisas que podiam ir por água abaixo, porque a temática ia fugir completamente daquilo. Então eu Isso desde preferia. da primeira parte, tipo, quando você escreveu sobre morte, você não pensou, tipo, talvez ir pra algum lado que você acabou não indo, por exemplo? Não, eu não quis Uhum. planejar assim. Até foi falado que como a segunda parte seria a minha, eu até poderia tentar pensar. Mas eu também ficaria dependente da terceira parte, né? Que podia, Uhum. enfim, degringolar tudo. Falei, não, vamos escrever Legal. cada parte, daí eu vejo como eu consigo encaixar. Inclusive, seria até um desafio extra esse, né? Você fazer Uhum. meio que assim, cegas. Porque como o Nuno disse, é muito difícil pensar numa história como guiar uma história sem ter um fim, né? Enfim, E exatamente. agora, nos livros que eu tô escrevendo e tal, eu já tenho fins bem definidos e tal. Então, é mais fácil guiar a história. Mas os desafios, isso é literalmente um desafio a mais, né? Porque a gente não Uhum. sabe para onde que vai. Especialmente esse aqui, que eram partes engatadas, Uhum. né? Continuações diretas. E você ficou satisfeito, devolvendo a sua pergunta? Ficou satisfeito com a conclusão da sua história, o decorrer dela? E eu também gostei, assim que você comentou, eu gostei bastante do final, como eu terminei, a catarse do personagem e tal. A referência que ele faz no começo, que ele não estava triste, porque até mencionou, eu vou voltar bem, então tal, mas depois ele foi relembrando e tal, teve a catarse dele ali, daí, então eu fiquei bem feliz com esse final. Eu mudaria talvez um pouquinho o começo, dá para dar uma polida na primeira metade da história, do poema, mas o final eu acho que ficou bem, o final tá mais bem trabalhadinho, assim, no final eu fiquei mais satisfeito. Mas no geral eu gostei dessa, no geral achei que ficou ok. Bacana. Tots, alguma pergunta? Não, acho que nenhuma adicional, assim. Eu gostei bastante também desse texto do João. Achei que tá Uhum. bem. Tá bem escrito mesmo, assim. Tem realmente os pontos. O Otávio falou do último parágrafo. Pra mim, o penúltimo, eu até gostei mais. Uhum. Né? Acho que o último E, ressoa mais comigo, acho que foi por isso, assim, essa parada da catarse, você tá lembrando. E é algo que eu gosto em histórias, é você ter essa virada do personagem, né? por acaso me lembrou um pouco do A Avó Decide Morrer, alguma assim, a Aquele conto é vibe, assim. incrível, né? Porque fala também sobre roubar a fruta né, da árvore. Do vizinho. E isso fala sobre do vizinho, fala sobre a casa, e depois essa pessoa, depois no fim ele também já fica sereno, assim, tipo, como quem aceita a morte, assim. Então o arco todo lembrou um pouco aquele É conto, eu que acho. é muito doido essa. Essa linha do tempo ela é bem fácil de se identificar com famílias que. Pô, era muito comum, né? Os avós comprarem um terreno numa época que um terreno custava 2 cabras em um leitão. Literalmente a preço de Cara, banana, né? tipo, realmente, era uma época em que se comprava um terreno muito barato. E mesmo assim tinha muita gente que não tinha condições de comprar um terreno. Mas eram terrenos que às vezes eram comprados em escambo e tal, e os avós, junto com a família, construíam aquela casa. E tem famílias que têm aquelas casas até hoje, né? Ou que fizeram parte da infância, né? Eu acho muito interessante isso no conto que o Totti citou, né? Do Avó Decide Morrer, ou Prepare-se para Morrer, né? Foi um bom gancho. Porque é algo que é fácil de se identificar, né? Eu acho que dado a linha do tempo da classe média baixa. Inclusive, Mas eu deixo aqui a recomendação para os ouvintes que ainda não ouviram esse conto. Infelizmente, ou talvez felizmente, ele é o episódio do conto mais longo que nós temos até então. Ele é um conto bem longo mesmo. Mas vale muito a pena, ele é muito bom. Ele é bastante triste, assim, bastante catártico. Uhum. E deve ser um dos favoritos
acho que de nós três aqui que já foi lido, porque ele é muito bom mesmo. E Ele de é vez em muito quando real. volta à tona, né? De vez em quando volta. Deve ser o quê? A terceira, quarta vez que a gente menciona de novo É que esse ele conto. fala de vida, morte Exato. e Ele é muito sofrimento. real, ele é muito autêntico aquele conto. E foi o autor, ele morreu muito jovem, acho que 30 e pouquinhos anos. Sim. Então não tem muitas obras dele. Então fica aí a E- recomendação do Clube do Conto. E é um conto que acho que não existe no Brasil. Isso. Foi trazido inédito pelo sindicato. O Tots cavocou nas E profundezas como o da Tots internet mesmo pra disse, um dos encontrar. poucos contos bons da antologia que ele estava lendo, né? Foi, por acaso foi. É. Mas então, agora a gente já leu bastante, vamos ao cinema então, pessoal? Vamos assistir um Vamos filme? à tragédia. O terceiro ato da Tragédia grega. do parque. Então, nos últimos episódios da história de Juliana, a história tinha começado com o Domingo no Parque, né, que foi a primeira parte, em que era sobre dois amigos, João e José, e basicamente o José chegava um dia no parque e via a menina que ele gostava, a Juliana, menina, mulher que ele gostava, a Juliana com o seu amigo João, e metia uma faca no João e acabava ali a primeira parte. Na segunda parte, começa com o velório do João. Depois a Juliana estava grávida, ela tem uma filha, e quando a filha dela já tem ali uns 8 anos, vai para a escola e aparece o José e sequestra a menina, leva ela embora. E tinha acabado aí, né? Não, tinha acabado com a Juliana espalhando cartazes de criança desaparecida. E o título também era uma sequência, né? Sim, o Da título do data, né? segundo era segunda na escola. Era tipo domingo no parque, segunda na escola. E agora esse vamos aqui, para o. terça no cemitério. Agora vamos para uma viagem no tempo de 5 anos depois. Terça no cemitério. Externa, praça, noite, 5 anos depois. Plano aberto. Um grupo de mulheres segurando cartazes e velas. Plano fechado. Juliana, mais velha, segurando um cartaz com o rosto de Alice. Interior de casa de Juliana. Dia. O telefone toca. Juliana abre a porta e corre até o telefone. Juliana. Alô? Homem, pelo telefone. É da casa da Juliana? Juliana. Quem fala? Homem. Eu vi a sua filha. Juliana. Onde? Homem. Eu digo se você depositar 5.000 reais na minha conta. Juliana, respirando fundo. Fique tranquilo que se for ela mesma eu lhe pago. Homem. Tá achando que é mentira, é? Juliana. Não é isso. É que eu vou demorar uns dias pra juntar o dinheiro. Se me disser. Homem. Só digo com dinheiro na mão. Juliana. Tenha piedade de uma mãe que. Homem. Vai pro inferno, sua vagabunda. Sua filha já deve estar morta. Juliana põe o telefone no gancho. O telefone toca novamente. Juliana. Alô? Polícia. Dona Juliana Sebastião? Juliana. Sou eu? Polícia. A senhora pode comparecer na delegacia de Jataúba? Juliana. Jataúba? Polícia. Jataúba, Pernambuco, minha senhora. É para identificar um corpo. Interior. Necrotério. Dia. Médico retira lençol de cima do cadáver. Juliana, chorando. Minha Alice. Policial. A senhora tem certeza que é a sua filha? Juliana, tocando o corpo da filha. Tenho sim. Ela morreu como? Não tem ferida? Nada? Médico. O laudo apontou intoxicação por monóxido de carbono. Juliana. O quê? Policial. Gás de cozinha, minha senhora. Juliana. Foi vazamento? Onde ela estava? Policial. Alguém fez um buraco no cano do gás. Não foi acidente. Tinha outra pessoa na casa com ela. Policial tira o lençol de cima do outro cadáver. Plano fechado. Rosto de José, com os olhos fechados. Externa. Cemitério. Dia. Plano fechado. Caixão é baixado para dentro da cova enquanto pessoas atiram flores e punhados de terra. Plano fechado. Mãe de João abraça Juliana. Juliana, chorando. Uma cova tão grande para um corpo tão pequeno.
mãe de João. Agora ela tá com o pai dela. Tá em paz. Quem sofre é quem fica. E o espectador também, né? Caralho. Sofrência desgraçada. Acho que nós temos que ter um disclaimer. Que, ó, como último desafio do ano, se você estiver triste, não ouça Não esse ouça esse episódio. Não ouça esse episódio. E esse e o último pausa estão de parabéns, hein? Nossa senhora. Questão de temáticas terríveis. Ai, ai. Tots, você que sugeriu Severino, você já tinha ideia de fazer uma terça no cemitério? Não, Não? na verdade não. Eu até acho que os meus primeiros dois se encaixam mais na temática do Morte e Vida Severina do que o terceiro. Porque você vê que o Morte e Vida Severina, que se vocês não viram inteiro, talvez não seja tão claro, mas aquilo, o poema todo é ele se deparando com a morte, né? Ele vai andando pelo sertão e onde ele chega é morte, é morte, é morte, é morte. Ele chega no Sofrência, Recife. né? Tipo... É sempre. Ele, tipo, às vezes ele chega num lugar e ele pensa, olha, aqui tá. Parece que aqui é bom, e de repente, pau, morte. E no fim, ele encontra um cara e ele tá, tipo, super desanimado. Atenção, spoilers pra Morte e Vida Severina. Primeira vez que eu dou spoiler de um poema, eu acho. E ele encontra um cara e ele tá falando sobre. Basicamente contemplando o suicídio, assim, né? Ele tá. E aí alguém vem avisar pra esse cara que acabou de nascer, a filha desse cara. E então o poema acaba numa pegada um pouco otimista, né? E por isso que se chama Morte e Vida Severina, né? Também. Não é apenas isso. a descrição deles enquanto vivos, né? Ali. E aqui até... Isso. Vou falar. E por isso que eu acho que encaixaria nesse sentido de que teve a morte lá do João e depois teve, né, a vida, que foi o nascimento do filho do João. Enquanto aqui acaba mais no lado da morte, né? Não fica a vida, mas fica a vida sofrida aqui, né? Eu acho que você foi mais pro sofrimento mesmo, né? Tipo, já tava sofrido no sentido de como a última história acabou, né? Tipo, filha desaparecida. Mas aqui você passa em 3 cenas, né? Vamos dizer assim. A mãe desesperada recebendo ligações e ameaças, né? De pessoas, tipo, dizendo que tua filha tá morta, né, basicamente. Pessoas tentando... Querendo extorquir, né, uma mãe desesperada. Exatamente. E eu queria dar um parabéns pra voz de sequestrador de João, né? Isso até eu quis colocar essa cena porque tem um podcast chamado Pico dos Marins, que é sobre uma história de um guri que desaparece, assim. Foi, tipo, com os escoteiros e tal, fazer uma trilha. E no fim ele acaba desaparecendo, nunca encontrou ele. É um desses mistérios, assim, né? True Crimes. E eles falam, no podcast eles falam muito com o pai, né? E é tipo isso, a família, o guri tinha um irmão gêmeo, né? E nunca encontraram outro guri e tal, então eles falam muito sobre esse buraco, né, que uma pessoa deixa, e sobre a família que fica buscando, assim. E uma das coisas que ele descreve, o pai do guri, né, é como o tempo todo ligavam, porque o pai do guri percorreu o Brasil todo, tipo, espalhando cartazes, coisa, né, tentando, se alguém visse o filho, ligar. E a quantidade de pessoas que liga, tentando, dando informação falsa, ou passando trote, mas tentando enganar também, tipo, literalmente tentando extorquir a família em troca de informação falsa, né? Se aproveitar de um momento assim, frágil, né, da uma família. Pessoa de uma família vulnerável, e eu, tipo, isso é tão horrível, cara, é uma... inacreditável. Distópico. Eu reparei que nesse não tivemos alimentos, né? Nem coisas vermelhas. Não coloquei nada. Não quis manter a estética. Mágica, Eu pensei em colocar em algum ponto, mas não achei assim que ia encaixar, porque aqui o que eu quis colocar no fim foi essa... era um pouco da busca, né, dela, mas nas outras, quando eu usava o vermelho, era para aludir a algum acontecimento próximo ruim, né? E aqui não tinha... Não sei, talvez aqui, se eu fosse colocar, talvez pudesse ser só se fosse a roupa da menina, mas como ela já tá no necrotério, né? Supostamente ela já tá sem roupa, né? No necrotério, sim, pois é. E a maneira que você colocou pra
pra Alice ter morrido, você tirou de algum lugar ou foi meio que tipo, pra achar o. Criar a neurose que era do. É o João, né? O que matou ela, né? Não, José. José, né? Teve algum motivo específico pra ser por gás? Aqui foi porque eu achei uma das poucas. Queria que ela matasse ele, de alguma forma. Uhum. E ela. aí. A Quem? menina. Alice, né? Ah, tá. Matasse o José. Uhum. Exato. E eu achei uma das poucas formas que talvez fosse crível Uma criança. aqui, ela, 5 anos a mais, então ela já era uma pré-adolescente, né? Uhum. Uma adolescente há 13 anos, mais ou menos. Então, fisicamente é muito difícil, né? Uhum. Então achei que talvez o gás fosse uma coisa um pouco mais É. crível, assim, dela conseguir matar alguém. E, e também isso coloca para ela se matar junto, né? Saber disso e se matar junto, dá a entender que tipo, ela tava num nível de sofrimento. Ela tava em cativeiro, Não, né? basicamente, né? Não conta o que aconteceu, né, efetivamente com ela nesse meio tempo, mas a menina foi roubada da vida, né? Ah, e eu achei legal como você também implementou o final ali, o Vida Severina, né? A frase, né? A cova tão grande pra um corpo tão pequeno. Eu acho que eles repetem umas 3 vezes isso, né, no vídeo. Sim, É uma das daquela frases. música. Final é o que mais é cantado, é isso, né? É, né? Foi uma das frases que eu mais gostei ali, que é essa do. É uma cova grande para teu pouco defunto, é uma cova grande para tocar-lhe pouca, mas a terra dada Não não se se abre abre a a boca. boca. Pô, essa. Tem cada frase incrível ali que Tem é paradas difícil escolher. incríveis ali. Esse da terra dada não se abre a boca é muito forte, Muito bom, sabe? né? É muito bom, muito. E eu ainda queria colocar uma outra coisa aqui, depois não acabei trocando, mas queria. Nessa segunda frase da mãe também, queria ter incorporado um pouco mais isso da terra, de estar embaixo da terra, assim, tipo, quem tá embaixo da terra tá em paz, pra colocar uma referência à terra em si, né? Não tem. Se esse fosse um filme que eu tivesse assistido, né, essa trilogia, né, da semana, final de semana e começo de semana do TOTS, eu acho que a sensação final dela teria sido muito parecida com, aqui fazendo alusão a um filme que o TOTS mesmo já mencionou, Ladrões de Bicicleta. Que é uma história que ela começa toda otimista, vamos dizer assim, né? Ela é uma história normal, pacata, uma vida normal, né? Coisas começam a acontecer, problemas, né? Eu coloco que até o que acontece na história do Tots é mais grave do que o Ladrões de Bicicleta, pois pessoas morrem, né? Efetivamente na história. E ela tem esse final amargo, que você sai com aquele gosto, tipo, bah, realmente, às vezes a vida ela é sofrimento, ela é morte e ela não É acaba sempre ri, né? exatamente numa nota feliz, né? As coisas não acabam no melhor dos mundos, né? Por assim dizer. Então seria Sim, esse tipo de filme. eu até tinha pensado, quando eu tava pensando na história em si, em ser uma coisa mais longa, assim. Outra ideia que eu pensei era que iam passar mesmo muitos anos e a Alice já, sei lá, uma mulher de uns 40 anos, por exemplo, ia voltar, ia encontrar a casa e quando ela ia chegar, tipo, a mãe dela já tinha morrido. Hum, E aí, era outra direção que eu tinha pensado em ir, assim, que era uhum, que daí ia ser, tipo, a mãe dela passou a vida toda procurando ela, não conseguiu, morreu, e quando a filha finalmente encontra a mãe já morreu, né? uhum. Mas daí acabei indo por essa porque achei que queria Aí dar essa. fica um aviso pra quem for ler uma obra do Tots um dia, não espere um final feliz. Essa altura já estamos bem vacinado aqui. Ai, ai. E tu ficou satisfeito, Tats, com o seu roteiro? Olha assim, como roteiro, eu acho que não é um bom roteiro, provavelmente. Gostei, gostei de fazer, gostei do exercício de fazer. Acho que a primeira parte foi a mais divertida por se tratar de uma adaptação. Acho que Uhum. foi mais interessante, assim. Depois foi ficando um pouco complicado. É, não sei, é interessante de escrever, como eu falei no outro desafio, porque me faz pensar na história de uma forma diferente, né? Pensar na câmera, pensar nisso. Então, é um exercício interessante. Uhum. Ah, mas acho que
não é, nesse sentido, acaba por não ser um bom roteiro, assim. E também acho que essa dificuldade, também, de novo ali, que o Nuno mencionou, de não saber onde vai parar, também é muito complicado, porque eu acho que no roteiro não é tanto sobre escrever bem, mas é fazer uma boa estrutura de história. Uhum. Acho que é bem mais importante, assim. Ah, E isso também fica complicado, sem saber. O roteiro é um negócio engraçado porque você tá literalmente escrevendo um texto sobre um audiovisual. Então, aquilo não vai ser lido, aquilo vai ser visto e ouvido. Então, você tem que ter esses dois fatores em mente, né? É uma- Ah, um dos episódios de série que eu mais gosto, e nem é uma série que eu gosto tanto assim, é do Apenas Assassinos no Prédio, ou Only Murders in the Building. Ah, Assassinatos, não assassinos, é, assassinatos. é Only Murders in the Building. Murder, assassinato. Murderer, Então é assassinato. Murderers, provavelmente. Mas é apenas assassinos no prédio, basicamente, a tradução. Assassinato. Tá, ok. De qualquer forma, um episódio dessa série que eu acho genial é um episódio que é no ponto de vista de Sabia que do você ia falar garoto surdo, né? E o isso. episódio não tem som o episódio inteiro. Você vai vendo a partir do ponto de vista dele. E é muito genial. A estrutura desse episódio é muito boa. É um episódio que não conta tanta história, mas a maneira que ele conta é muito bem ele não dá bolada, muito né? da história do plot, mas ele conta muito da relação Da dele com o relação pai. do Como pai, ele Não, ele é um personagem novo, um personagem que você está vendo naquele episódio pela primeira vez. Na série inteira. Na primeira vez, não. O surdo? Aham, ele já apareceu antes. Mas, tipo, é a primeira vez que você tá vendo a história dele. Vamos dizer Não, assim. detalhes, Tipo. detalhes sim. Então é muito bem bolado. E ele tem uma fala no episódio inteiro que é, tipo, para encerrar o episódio, ele tem uma fala sobre o que vai acontecer em seguida, né? Mas é muito bem bolado. Eu acho isso. Tipo, eu fico imaginando o trabalho de escrever isso, né? Você tem que escrever um roteiro em que não vão ter falas. Vai ser só o visual, né? Não vai ter áudio. Mas eu achei bem gostosinho de ler os teus roteiros, assim, não sou a pessoa pra julgar se eles são roteiros bons ou não, né? Eu acho que isso cabe a entusiastas ao cinema fazer um curta-metragem desses três. É fácil. É fácil. Mas achei bem legal a história. Como eu disse, o final realmente seria pra deixar você. Começa a subir os créditos, as pessoas iam ficar com uma cara de tela, olhando assim, pensando, realmente, foda. Não tô aqui pra fazer ninguém sorrir. Exatamente. Só quando escrevo comédia, daí sim. Mas então, meus caros, chegando ao fim do ano, o que temos a dizer desse ano de desafios? Já que esse é o último na verdade, desafio do ano, eu né? quero saber se o senhor já vai deixar proposto o próximo desafio, Já que é deixarei. seu. Ok. Já deixarei. Mas Vamos saber o que nos aguarda em 2024. Vamos fazer um pequeno balanço. Quais foram os desafios desse ano? Calma lá, né? Deixa eu ver aqui no nosso. O primeiro que nós postamos foi de terror, eu acho. Não. Não, mentira. Foi mitologia grega. Foi o primeiro. Eu lembro desse. Isso foi legal. Depois foi uma boa ideia de terror, que foi o número 51. Depois, 3 jantares e um funeral. Esse foi muito bom. Esse ficou muito legal. Peraí, qual que foi esse dos jantares e um funeral? Esse é o que você fez, o da... esse foi o que eu propus. É o que tinha que ser o jantar entre amigos. Dulce vendo uma posição. Do jantar. Isso. Ok. Isso. E você fez que o pessoal morre justamente envenenado por gás, exatamente. Olha, se repete. Sim. Depois nós tivemos um hiato de um tempinho, porque veio TV do Brasil e tudo. Aí tivemos o da saudade, que esse acho que foi o meu favorito do ano. Do quadro. Depois, daí tivemos a trilogia. Foi um ano de menos desafios, né? Um ano pouco desafiador. 5, 6... Literariamente falando. Foram só 7 desafios, olha. A ideia... Contando que a trilogia seja um desafio só, ou com os 3 da trilogia? Com os 3 da trilogia. Caralho, realmente, né? Teve muito Clube do Conto, muito não sei o quê. A gente focou em outros escritores, mês, né?
Inclusive, nós temos que mudar o nosso perfil, né? Lá no Instagram, tem que desafios semanais. O desafio é postar um episódio toda semana, né? A gente falou desafios semanais, só não disse do que. É claro. Desafios de escrita a cada mês e meio. E olha lá. Mas eu acho que De vez em quando. a minha percepção desse ano, particularmente, foi... A gente fez menos desafios literários, mas eu acho que saíram contos melhores, sabe? Disso. Isso foi. Eu acho que a questão de não ter uma arma na cabeça do tipo, toda semana vamos lançar um conto, né? Eu acho que melhorou um pouco o processo de escrita, mas eu acho que ainda não é um meio termo confortável, como o Tots disse. A ideia era ter um desafio por mês, né? Então, pelo menos 12 contos seria o ideal mesmo. Vamos colocar essa meta para 2020. Exatamente. E vocês? João? Faz aí o teu balanço do ano, rapaz. Eu estava fazendo o balanço analítico ali. Eu acho que nós... Bom, esse ano foi um dos meus episódios, talvez até o meu episódio favorito dos contos, apesar de ter a avó Prepare-se para Morrer, deve ter sido do Senin, né? Que achei muito bom. Inclusive foi no episódio do Senin e no do jantar, dos 3 jantares e um funeral, que nós começamos com o quadro não oficial, que é termos literários, né? Que a gente começou a falar da arma de Chekhov, do Red Herring e tudo mais e tal. Então começou essa pequena trend e tal. Eu gostei desse ano, eu gostei. Eu espero que nós consigamos fazer não só os desafios, né? Mas as postagens no geral mais... como é que se diz? Mais assíduas, né, em quesito no horário e tal. Os desafios mensais vai ser interessante, bem, 12 desafios mensais. Mas 12 eu também desafios a cada mês, então, né? 12 desafios mensais. Mas eu gosto que a gente, assim, às vezes deixa aberto. Tipo, nós temos assunto pra falar, vamos fazer uma pausa pro café? Daí a gente tem assunto pra expor e tal. Então eu acho que você deixar setado em pedra, a primeira semana do mês é sempre, sei lá, Clube do Conto. A segunda do desafio. A terceira é Clube Tem o Clube do Livro, inclusive, que são episódios, né, não mais trabalhosos. Mais trabalhosos. São os mais trabalhosos. Ler o livro e tudo mais e tal. Então, fizemos 4 esse ano do livro. Eu acho que a gente fez até mais Clube do Livro do que no ano anterior, né? Acho que deu igual. Deu igual. 4. Mas Clube do Conto eu acho que foi mais, né? Eu acho que a gente leu bastante conto esse ano, tipo, de outros autores. E descobriu muito autor novo por conta disso também, né? Eu acho que isso foi bem positivo. Do livro, teve o do Fernando, que foi o último, Os Gritadores. Teve Xangô de Baker Street, o Xangô que considera, foi meio que fim do ano passado e começo desse ano, né? Sim, mas foi postado esse ano. Teve o Xangô. Machadão. E o Machadão, sim, foram esses 4. Bem bacana. Mas foram 3. Eu contei 3 aqui. 4? Xangô, Fernando e Machado de Assis. E o som do Rugido da Onça. O som foi desse ano também. O menos memorável dos 4. Isso já diz muito sobre o que você encontrará naquele episódio. Eu não achei ele... Bom, né, eu não vou dar uns pareceres aqui. Quem quiser saber, que assista. Mas teve também os dois... Depois teve os 2 episódios especiais, né? Que foi esse com o Fernando e o com o Nuno também. Que ficaram bons. E teve o Tots no Brasil também. Esse tem nosso obrigatório todo ano, né? Esse ano talvez não tenha. Não! Talvez então, tenha João e Otávio em Portugal, então? É isso que eu ia dizer, eu espero. Mas então, e tu, Tots, como foi seu balanço do ano? Eu acho que é um pouco isso aí. Eu acho que teve assim um amadurecimento do conteúdo no geral, assim. Achei que começar a postar os originais funcionou bem. É uma boa... quadro novo também. É uma boa reflexão, assim, né? Eu me divirto bastante. Na nossa própria escrita. Eu me divirto bastante fazendo os comentários, pensando, porra, o que eu tava pensando na época quando eu escrevi isso aqui. Sim. E acho que também isso é bom pra gente ver contos de um tempo atrás, é bom pra ver como a gente evolui também, né? Na escrita. Sim, acho que visualmente também deu uma evoluída boa, né? Se olhando a timeline do Instagram aqui,
Tá coeso. O primeiro episódio até hoje não tem capa, é só uma imagem do jornal do Juscelino Kubitschek. É porque não tem como alterar mais, né? Tipo, Sinceramente, eu acho ele um primeiro episódio muito bom, porque é da teoria da conspiração e tudo mais e tal. Então, já é dá bem a vertente do que você encontra no nosso podcast. como um primeiro episódio, eu acho ele bem interessante. Mas não escutem, escutem só daqui pra frente. Eu acho que a gente melhorou muito o áudio e eventualmente o visual também. Tudo. Hoje o podcast A estrutura, né? o podcast hoje está decente. É isso. Mas então, tu tem mais algum comentário, Tots? Não, bom, eu ia dizer, o que foi prometido para esse ano e não aconteceu, eu não lembro se a gente prometeu publicamente, era o negócio do mapa do Brasil com autores. Isso não deu certo. Para contos, né? Um conto para cada estado. Sim, vou tentar fazer agora nesse hiato aqui. Organizar uma ordem, né? Pra, tipo, qual estado cada clube do conto será, né? Vai ser divertido esse. Mas então vamos ao que nos aguarda em 2024. O primeiro desafio do ano. Que não é um desafio muito difícil, tá, gente? É bem de boa. Então, pro primeiro desafio de 2024, eu proponho que escrevamos um conto sobre descanso. Que tenha pessoas envolvidas na narrativa. Esse é um desafio. E os pontos bônus, né? Hoje eu tô comendo o plural, assim. Mas os pontos bônus são: desenvolva personagens com características com as quais você não costuma trabalhar em seus textos. Ou desenvolva 3 personagens distintos, cada qual com sua página. Sua página? É uma página do conto. Então o conto teria 3 páginas. Então No uma mínimo. página para um personagem, uma para o outro e outra para o terceiro. Estruturar isso da maneira que você melhor entender. Mas isso é um ponto bônus. Pode ignorar. Mas essa é a ideia. Pensando que estaremos em férias e voltando de férias, nada melhor do que escrever sobre descanso. Justo. Sim, tem que praticar um pouco, né? Primeiro, descansar. Pesquisa de campo. Pessoal. Pode estar descansando e pensando como é que eu posso aproveitar isso no meu conto, né? Exato. Mas Boa. é isso, esse é o primeiro desafio de 2024, que será um ano com no mínimo 12 desafios. Tá aqui, tá escrito em pedra. Tá aqui a primeira promessa de político. Aí se chegar no fim do ano com 7, vai ter 4 desafios, 5 desafios corridos um atrás do outro. Não fazem mais nada. Aqui foi Desafio quase... em 5 partes, pessoal, vamos lá. Aqui no final do ano rolou um rush pra chegar. 3 no mesmo. Foi o mês mais rushado, mas é o mês mais tranquilo porque os compromissos vão acabando e aí fica mais fácil de dar atenção. Diz você, né? Pra quem tava lançando o jogo aqui, tava a pior época do ano. Você tá lançando um jogo, então tamo aí aguardando o lançamento oficial, inclusive. Muito que bom. Temos então um desafio, meus caras? Temos uma trilogia de desafio. Muito bem. É isso aí. Tots, puxa o encerramento do último desafio do ano, é com você. Nossa, isso aí. Então, é isso aí. Obrigado a todos por mais um ano de desafios, aos companheiros aqui. Obrigado ao Nuno também por ter participado de 4, né? Desafios. Camarada acoplado ao sindicato agora. Já bateu o recorde de participante com mais participações. E se alguém quiser também participar, sempre pode mandar para o sindicatodosescritores@gmail.com ou nas nossas redes sociais. Se procurar aí Sindicato dos Escritores, vocês encontram. Inclusive, de vez em quando alguém marca a gente em algum evento, porque existe um Sindicato dos Escritores de verdade, que a arroba deles é diferente, né? Acho que a gente chegou primeiro. Mas outro dia eu fui ver de onde... E eles têm uma conta no Instagram lá, que eu esqueci a arroba, mas as pessoas acabam marcando a nossa, porque o nosso é escrito Sindicato dos Escritores. Mas muitas vezes agradecem a nossa presença em eventos e nós não estamos lá. Mas é que nós somos onipresentes. Sim. Temos aos sindicatos dos escritores por não terem conseguido participar fisicamente, mas em espírito eles estão aqui. Sim. Mas é isso aí, sigam lá no Instagram e no YouTube também, para quem não está assistindo aqui no YouTube. E pra quem não tá, recomendo, porque sempre tem coisas... Quem não está vendo esse projeto multimídia aqui com vídeo. No último Originais, que saiu, se vocês estão assistindo isso no dia da publicação, saiu há uma semana atrás,
Tem lá um efeito muito incrível do Otávio conjurando um desenho com a mão direita no vídeo. Então, se você gosta de ver gatos e ver esses efeitos... Fiz com efeitos práticos, inclusive, gente. Poucos acreditarão, mas é a verdade. Sim. Mas subscrevam no YouTube também. Uhum. E deixem aí o like, gosto. E ativem as notificações do canal. Ou não, porque notificação é chato, mas vejam o canal. E nós não queremos ser chatos, nós só queremos que as pessoas leiam e escrevam mais, só isso. Essa é a nossa missão. Nossa meta. É isso aí. Então, muito obrigado a todos e até o ano que vem. Até o ano que Bons vem. desafios e bom descanso.